Agora eu vou contar de outra viagem que eu fiz. Essa foi para o Pantanal, né? Mato Grosso. Lá, acho que é Mato Grosso do Sul, né? E porque dividiu, naquela época era só Mato Grosso, há muitos anos atrás. Essa época eu estava com depressão e eu já sou bipolar, né? Então a depressão era bem grande. Por quê? Porque foi a época que eu me separei do pai da minha filha. Ficamos juntos quase 5 anos, né? Então eu fiquei muito mal. Eu que não quis. Ele voltou umas 2 vezes. Eu falei, não, eu morro, mas eu não vou voltar com ele. Por motivos óbvios, eu não vou contar. Então, é, a minha irmã pegou e falou para mim assim: olha, o meu marido vai para Mato Grosso, que ele tem uns parentes lá. Você não quer aproveitar aí, já que você está com depressão? Eu falei assim, eu vou. Eu estava de férias, até eu tirei férias, porque licença eles não davam, viu? E eu estava magra, porque quando eu fico com depressão me dá anorexia. Eu não como. E aí o que acontece? Eu fico magrinha, magrinha, eu fico comendo uma fruta, uma coisinha, uma sopinha. E aí eu falei, quem sabe eu melhoro, né? Então, fazer uma viagem linda dessa. E foi, a gente foi, tava. E o ônibus, eu não quis ir de avião, com medo de avião, igual o Belchior, tinha medo de avião. E quando eu fui para Salvador, eu conheci o Belchior na praia. E aí eu, para brincar, né? Eu tava com a minha amiga, eu comecei a cantar pertinho dele, assim. A minha esteira estava aqui, a dele estava aqui, o apartamento, o, o hotel ficava ali. Eu já estava na casa da minha amiga. E ele estava ali, eu comecei a cantar. Foi com medo de avião. A música dele. E eu também, por causa de medo de avião, deixei de fazer várias viagens fantásticas. E aí a gente estava indo para Mato Grosso, para o Pantanal, Chapada dos Guimarães. Olha quanta coisa linda. De novo, sem uma celular, sem máquina, uma máquina. Já era tempo de eu ter comprado uma máquina, viu? Uma máquina boa. Eu gostava de tirar foto, sei fazer enquadramento, fiz curso de fotografia quando eu comprei uma máquina da Kodak, mas a mais simples que tinha. Não tinha zoom, não tinha filmadora, mas já tinha naquela época máquinas boas. Eu podia ter investido, porque hoje eu teria fotos lindíssimas. E aí a gente foi parando, né, no ônibus, o ônibus foi parando em cada cidadezinha do interior para até chegar em Mato Grosso, né? Para almoçar, de manhã para tomar um café, depois para almoçar. Só que eu não tinha vontade de comer. Tinha aqueles restaurantes, meu cunhado ia lá, comia no restaurante e eu não comia nada. Travou. Aí eu comecei a ficar um pouco, sabe, a minha depressão foi virando ansiedade, começou a me dar um pouco de ansiedade. Chegou num lugar, uma cidade linda, linda, e era divisa com o Mato Grosso. Tinha um mutirão parado lá, uns caminhões, parava a gente para tomar vacina da febre amarela. E aí eu peguei, me escondi lá no fundo, porque eu fui olhar. Eu fui lá, eu falei, moço, como que é a vacina? E o cara, só para brincar comigo, ele pegou uma agulha, uma seringa enorme de cavalo, uma agulha enorme. Eu falei, meu Deus do céu, quando veio aquilo, eu corri. Não deu tempo nem dele explicar. Aquilo lá era para ele pegar o produto, né, a vacina, porque não era de vacina assim que vem pronta. Ele que tinha que preparar lá. Então ele pegava aquela injeção, tirava a vacina, o líquido de um pote e depois ele colocava nas seringas e dava nas pessoas. Ninguém me viu, eu sumi.
Aí depois deram risada, brincaram, tudo. E quando a gente chegou lá, no Mato Grosso, lá no Pantanal, aí eu melhorei da ansiedade, porque o acolhimento lá foi muito bom, a família dele é muito boa, muito legal, fui, fui muito bem recebida. Aí no dia seguinte eu estava louca para conhecer os lugares, né? E a turma só podia ir assim, quando tinha o carro, quando eles não iam trabalhar, né? Então eu pedi para os meninos me levarem lá, naquela época, agora tudo moços, tem um até que está morando em Portugal com a mulher dele, já cresceram, né? Eram meninos naquela época. E eles me levaram para conhecer ali um rio famoso que tem ali, sabe, perto da casa deles? Esqueci o nome do rio. E depois eu quis ir conhecer a cidade, eu falei, "Não, a cidade eu vou sozinha, como que faz? Ó, você pega o ônibus tal, você desce no final, depois você dá uma voltinha na praça, depois você volta. Gente, que coisa incrível, eu nunca tinha visto isso. Eu estava com a janelinha do ônibus aberta e as árvores que tem lá eram tudo árvores frutíferas e muitas árvores. Então eu passava assim, a manga, assim, entrando na janela, eu catava a manga. Passava no outro, era abacate, para mim era tudo novidade. Eu catava o abacate e por aí vai. Tinha coisa que não acabava mais. As pessoas, olha, caía no chão, estragava. Aí eu ia lá e pegava tudo. E aí, mas tinha muita coisa. E aí eu voltava tudo, né? Infelizmente não tinha, não podia ter filmado nada, né? Aí quando a gente pegava o carro, ia todo mundo. A gente ia lá, fui conhecer a Chapada dos Guimarães. Depois a gente foi conhecer com eles, que já conheciam, né? Eu não. A Cachoeira Véu de Noiva. Então tem uma descida, uma trilha que lá da Chapada, Chapada de um lado, o negócio a cachoeira do outro. Então era uma trilha, já que todo mundo que ia lá, né, para essa trilha. E a gente ia agarrando em árvore, que era bem íngreme, escorregava. Eu fui de shortinho, mas magra, que só vendo. E aí, quando a gente chegava lá, era um deslumbre, aquela cachoeira, véu de noiva, a gente passava por trás dela. Aí eles, que estão acostumados, mergulharam, tudo. Eu não, fiquei na minha, fiquei numa pedra lá, fiquei vendo. Mas podia ter filmado aquela cachoeira, a trilha. Aí o duro foi a subida. Para descer, todo santo ajuda, mas para subir foi difícil, viu? Mas eu subi, com todo mundo, né? A gente escorregava. Ai, eu cheguei lá em cima, eu cheguei podre, né? Estrupiada. Só queria ir para casa tomar um banho e deitar, porque foi uma puxada essa. Quem foi lá sabe, né? Hoje em dia eu não sei como é que tá lá. E, enfim, a gente era para ir também Bonito. Bonito é a coisa mais linda. A água, eles filmaram, que eles têm filmadora. E aí tem a água transparente e você vê os peixes. E você mergulha lá, sabe? E você, acho que paga lá uma taxa, você arruma a roupa e aquele negócio de mergulhador, para você ficar mergulhando debaixo da água e respirando, né? Aquele troço. Mas eu não fui nisso, não. Isso aí eu tinha medo. E aí, eu sei que foi maravilhoso. E eu fiquei muito bem, muito feliz. Só que uma hora foram fazer foto de todo mundo junto, e eu também aproveitei e dei a minha maquininha michuruca para tirar foto. Eu me escondi atrás de... Eu que sou a que gosta de aparecer primeira, eu fui lá pro fundo, me escondi,
Por quê? Porque minhas perninhas pareciam dois palitinhos, né? Magrinha, magrinha, aqueles braços fininhos. Falei, ai, e estava muito calor. Ah, teve uma coisa lá que eu não me protegi. Mosquito, muriçoba, sei lá, era tanto pernilongo, era tanto que eu fiquei toda empelotada. De noite eu não conseguia dormir, coçava, coçava até sair sangue. E olha, era só passar um repelente, mas não sabia. Marinheiro de primeira viagem, eles que não estavam acostumados, eles nem usavam. Mas eu podia ter usado um repelente. Depois eles levaram também a minha mãe, levaram a minha filha, tem fotos, tem vídeos, porque o meu cunhado ele tem, ele já sempre teve filmadora. Então ele filmava aquele Pantanal, ele filmava tudo que tinha de bonito lá, ele filmava, pescando, jacaré, sabe, nas margens assim, tuiuiu, naqueles galhos, tudo que tem de lindo no Pantanal, né? Muita coisa, muita fauna, muita flora, muitas coisas. Por isso, quando dá as queimadas, eu fico tão triste, porque mata tantos animais, além das árvores, né? É triste. Essas queimadas aí eu fico arrasada, porque eu fico imaginando a dor dos bichinhos, né? Mas enfim, foram dias maravilhosos, coisas boas, lembranças boas que eu estou registrando. Depois eu vou contar das outras também, né? Tá bom? Tchau.